sobre esse tema, vivendo em segurança. Quantos querem viver em segurança? Segurança é um fator que, em muitas situações, é primordial para nós, né? Então a gente vai pensar, então, baseado nesse tema hoje, refletindo sobre esse texto, a partir do verso 28 de Romanos 8, diz assim: Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus, que morreu e mais, que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, ainda na tua presença, nós consagramos a ti essa palavra, como sempre temos feito. Pedimos que o Senhor, na sua multiforme sabedoria, ministre ao nosso coração, de acordo com o plano e o propósito do Senhor para cada um de nós. Olha para nós nessa noite, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós, aviva-nos nesta noite, através dessa palavra. Restaura, Deus, no nosso íntimo, a convicção de segurança que temos somente em Ti. Restaura, Senhor, no nosso íntimo, a convicção de esperança que somente a Tua palavra traz a nós. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, o Teu amor e a Tua presença nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Este é mais um daqueles textos gloriosos que Deus usa o apóstolo Paulo para ministrar o coração da igreja, para ministrar o nosso coração. E nós, nessa noite, temos certeza, como eu já disse, que Deus há de continuar ministrando algo poderoso ao nosso coração. Nós podemos, antes de fazer uma breve lembrança aqui naquilo que nós vimos até aqui, pensar um pouquinho a respeito da questão da segurança. A questão da segurança que é tão discutida num ano como esse, por exemplo, um ano político, onde nós vemos da boca dos políticos dizendo que trabalharão pela segurança do povo, trabalharão pela segurança dessa nação. Nós vemos tantas pessoas no dia a dia, você para num semáforo, esses dias a gente viu muitas situações assim, pessoas nos abordando e perguntando se a gente queria contratar um seguro para o nosso carro. A grande questão é que todos nós, no nosso íntimo, nós desejamos estar inseridos dentro de um contexto onde nós nos sintamos seguros. Aliás, a segurança é aquilo que boa parte da humanidade busca. Uns mudam de país, outros mudam de cidade, outros mudam de bairro.
Outros mudam de trabalho, sei lá, tudo isso às vezes em busca de segurança. Mas o nosso conceito de segurança, muitas vezes ele é relativo e pequeno diante da segurança que nós temos da parte de Deus para conosco. E principalmente quando nós entendemos que essa segurança, ela remete àquilo que Deus tem para nós na eternidade. Aquilo que Deus tem para nós também nessa terra. Existe uma palavra de Deus e essa palavra, ela nos traz esperança e ao mesmo tempo segurança de que Ele é fiel para cumprir essa palavra sobre nós. Seja no âmbito da individualidade, das promessas, dos sonhos e projetos que Ele tem para nós de maneira particular, na nossa casa, na nossa família, ou seja, numa abordagem mais ampla para nós, por exemplo, na coletividade como igreja. Então a palavra de Deus, ela nos traz esperança e também ao mesmo tempo segurança de que Ele há de cumprir as suas promessas para conosco. E a gente vem falando então sobre esse texto que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. A gente falou lá do capítulo 1 ao 3, onde ele levanta um diagnóstico, o problema da condenação da humanidade. Depois a gente vê do capítulo 3 ao 5, ele apresentando o remédio, que é justamente a justificação pela fé, e, consequentemente, também exposto no capítulo 5, as consequências dessa reconciliação, onde nós somos justificados pela fé, e aquele que era inimigo de Deus passa a ser amigo de Deus. E continuamos falando também ali no capítulo 6, onde o texto nos mostra que nós, identificados com Cristo, passamos então a ser considerados mortos para o pecado e vivos para Deus. Ele fala sobre a necessidade dessa evidência daquilo que aconteceu dentro de nós, uma transformação. Se é que estamos em Cristo, se é que vivemos pelo Espírito, que vivamos de acordo como quem vive pelo Espírito, inclinado para as coisas do Espírito. Paulo levanta uma questão no capítulo 7, que é a grande luta de queremos vencer o pecado e a tentação com a nossa própria força. E ele cita no texto que a gente falou aqui, aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Mas aquilo que eu quero, isso eu não faço. E nós entramos então no capítulo 8, onde ele começa dizendo que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E a gente veio falando sobre viver livres pela graça, porque não há mais nenhuma condenação sobre nós. Ele fala também sobre, ainda no começo do capítulo 8, sobre essa vida vivida no Espírito, que consequentemente será uma vida que agrada a Deus. Na semana passada nós ainda falamos em Romanos 8, do 18 ao 25, falamos sobre a esperança de um novo amanhã. E Paulo fala, que os sofrimentos do tempo presente não se podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Paulo, a partir do verso 18, ele fala sobre a realidade que nós vivemos, que são os sofrimentos. Mas eu falei na semana passada que quando nós entendemos o propósito, a esperança que Deus tem para nós na eternidade, os sofrimentos do nosso tempo passam até a ser mais leves. E nós vamos entrar hoje, então, e finalizar o capítulo 28, o capítulo 8, a partir do verso 28, onde ele começa dizendo aí: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Esse versículo 28 vai falar a respeito dos que amam a Deus. E seguindo o tema que nós estamos abordando, vivendo em segurança, o texto, a partir do verso 28, deixa muito bem claro que se existe alguém que pode viver em segurança, esse alguém são aqueles que amam a Deus. É o texto que está dizendo. Sabemos que todas as coisas
Se nós amamos a Deus de fato, a nossa mente se abre para o hoje e para o amanhã. E também para o ontem. Porque quando nós buscamos viver uma vida de conformidade, e que é uma evidência de fato daqueles que amam a Deus, quando nós olhamos para trás, nós entendemos o porquê nós estamos onde nós estamos. Nós entendemos muitas vezes que as dificuldades, as lutas, as tribulações, os choros que nós enfrentamos contribuíram para que nós chegássemos onde nós chegamos. Nós entendemos, então, o início desse verso 28. Sabemos que todas as coisas, todas, quando nós olhamos para o texto dizendo todas, ele abrange tudo. Todas as coisas. Pastor, mas até as coisas ruins? Pois é. Deus é tão poderoso, que até aquelas coisas ruins que acontecem na nossa vida, que são, às vezes, consequências de decisões erradas que nós tomamos, de caminhos que nós decidimos trilhar, que não eram os caminhos que Deus tinha para nós. Deus, na sua infinita misericórdia, Deus, do seu imensurável amor, no seu propósito para conosco, quando identifica em nós uma resposta desse amor que flui dele, e que gera em nós o compartilhamento desse atributo de Deus, o atributo do amor, porque Deus é amor, Deus se manifesta em amor, Deus prova o seu amor, Ele compartilha desse amor conosco e torna possível uma retribuição de amor por Ele. E quando Ele enxerga em nós uma retribuição de amor, nós passamos a entender, então, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus. Sabe, eu vejo esse versículo na boca de muita gente. Não, pastor, a Bíblia fala que todas as coisas contribuem. A Bíblia fala, o camarada vem, te encontra, às vezes está desviado, afastado, está longe, ou conheceu um evangelho na sua superficialidade, e vem, não, pastor, porque a Bíblia fala, a Bíblia não fala que todas as coisas contribuem. Às vezes ele conta uma tragédia e depois ele fala o versículo, né? Mas o cara não demonstra nada de amor por Deus. E o texto deixa muito bem claro uma exclusividade no que diz respeito ao contribuir para o bem. A exclusividade está sobre a vida daqueles que amam a Deus e que foram chamados de acordo com o seu propósito. O texto não diz simplesmente que tudo coopera para qualquer pessoa. Então, não é que tudo coopera para todos, tudo coopera para aqueles que amam a Deus. João, no capítulo 14, verso 15, diz: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. É incrível a gente pensar, porque quando a gente vai então para esse texto de João, a gente vai identificar de fato aqueles que amam a Deus. Os filhos, os que se renderam, os que entenderam. Porque Jesus fala assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? Não adianta chamar Deus de Senhor, não adianta falar que a gente ama Ele se a gente não obedece. O texto que eu li de João 14, 15 fala: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. É incoerente dizer que amamos a Deus e não buscarmos viver uma vida de acordo com os mandamentos que Ele tem para nós, amém? É incoerente. É uma coisa que a gente identifica, como é dito aí, da boca para fora. Porque como pode um pai dizer que ama o filho se ele chega bêbado em casa e espanca a mãe do filho? Espanca o próprio filho? Como pode? Como eu posso dizer que eu amo alguém? A Bíblia fala lá em 1 João que aquele que vê um irmão padecer necessidade e
não ajuda, como pode o amor do Pai estar nele? Entende? Então, o amor de Deus compartilhado conosco, ele deve ser refletido em ações. Ainda em João 14, 21, o texto vai dizer assim: quem tem os meus mandamentos, olha só que interessante. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Nós vemos um vínculo causado, mantido nessa relação de amor, que para nós, indispensavelmente, inclui uma vida de obedecer os seus mandamentos. Nós entendemos, então, que amar o Pai é a prática dos que foram feitos filhos. Porque todo aquele que foi feito filho viu o que foi revelado na cruz. E não pode alguém que entendeu e recebeu o que foi revelado na cruz não olhar para esse Deus e ter amor por ele. A Bíblia diz que Deus nos salvou, nos amou, nos resgatou, ainda quando éramos pecadores. Deus olhou para mim e para você e viu que nós não prestávamos. Não havia nada de bom em nós. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, toda a capacidade humana de bondade não flui da parte humana, mas é fruto de uma ação de misericórdia de Deus na vida dos homens. Deus olhou para nós. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não encontrou um justo sequer. E, de repente, nós nos vemos diante de situações tão trágicas, tão violentas, tão abusivas. Eu costumo dizer com a Natália, quando a gente vê notícias tão trágicas, onde o ser humano demonstra uma capacidade de maldade que muitas vezes até o diabo duvida. Às vezes até o diabo olha e fala: cara, esse cara se superou. Nunca achei que ele chegaria a um nível de degradação em maldade tão profunda. E às vezes eu brinco com a Natália, mas é uma brincadeira que é a verdade. Eu falo assim: olha, é por esse homem que Deus enviou seu único filho para morrer. É por essa raça. Deus olha para nós, então, e quer enxergar em nós esse amor que está evidente na vida de nós como filhos, na prática. O verso 29, nós vamos ver sobre esse ambiente de segurança, ou o lugar onde se encontra a segurança. Olha o que diz 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Sabe que esse versículo ele é raiz de muitos debates teológicos, muitas visões teológicas. A visão reformada, calvinista, a visão arminiana são os debates mais comuns. Mas talvez a visão reformada vai usar esse versículo para defender a sua teologia quando diz a respeito de que Deus predestinou pessoas para serem salvas e outras não. Mas nós entendemos, e claramente está no texto, pois aqueles que de antemão conheceu, a presciência de Deus, em saber os que se renderiam, em saber os que teriam a sua fé despertada, esses que seriam salvos, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então o texto ele está falando que o foco da predestinação aqui não é em quem crerá, mas sim o destino daqueles que creem. Aqui está o foco do texto. Boa noite, irmã. Seja bem-vinda.
Fica à vontade, tá? Então, o que o texto está dizendo é sobre uma predestinação para filiação e não para salvação. E dentro desse pacote da predestinação, vem as bênçãos que os filhos que tiveram uma resposta de fé usufruirão, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha o que diz Efésios, do verso 4 ao 5. Efésios 1, do 4 ao 5, diz assim: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele. Olha só, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo. Todo salvo é predestinado à filiação em Cristo. Cristo nos torna filhos do Pai. E o ambiente mais seguro para você viver, então? Pastor, qual é, então, o lugar mais seguro? Onde eu posso viver uma vida de segurança de fato? A Bíblia nos mostra que uma vida de segurança de fato, e é isso que o apóstolo Paulo vem falando, consiste apenas no Filho de Deus chamado Jesus. Em Cristo nós estamos seguros. Nele nós somos adotados como filhos. Através dele, através do sacrifício dele, através do sangue dele derramado na cruz, nós somos feitos filhos. E no verso 31 desse texto de Romanos 8, ele diz: que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha que tremendo esse texto. O apóstolo Paulo vem, ainda dentro desse contexto, construindo essa ideia de segurança, essa ideia de esperança, essa ideia de onde nós podemos usufruir de uma segurança plena, inquestionável. Ele chega, então, podemos dizer, quase que no ápice, no versículo 31, que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós entendemos, então, claramente que há uma segurança garantida aos filhos. O texto do verso 28 que nós começamos lendo diz: sabemos, pois, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E nós entendemos que quem ama são os filhos, porque olharam para a cruz e receberam o amor do Pai e compartilham desse amor. E a vida de um verdadeiro filho é evidenciada em um caminhar de amor. Não é incoerente as suas palavras com as suas ações, mas é uma vida que evidencia transformação. É uma vida que, como filho, que vive uma vida de amor e demonstra isso na prática, o insere dentro de um ambiente de plena segurança que está em Cristo. E esse verso 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha aqui para mim. Quem você acha que será capaz de se levantar contra um filho de Deus e triunfar contra ele? Se a gente for ao ápice do exagero, a morte, daquilo que para muitos é o fim, daquilo que para muitos acabou, daquilo que para muitos não tem mais esperança, a morte. Não há mais batimentos, não há mais fluxo sanguíneo no corpo, não há mais capacidade mental, cerebral naquela pessoa. A morte. A Bíblia vai nos dizer que nós não devemos temer aquele que mata o corpo e joga numa vala, mas sim aquele que mata e lança no inferno. A morte para nós é apenas uma transição. A morte para os filhos, por isso que Paulo chega a dizer: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é com você,
quem pode se levantar contra você? Qual é a pior coisa que alguém pode fazer contra você? Nesse corpo, como nós vimos na semana passada, Paulo fala de aflições, de sofrimentos, de dores. Mas a gente começa a entender a linha de raciocínio de Paulo, quando ele fala que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós. E esse verso fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe, há segurança garantida para os filhos. Olha aqui para mim, nós temos um pai. Nós temos um pai, e não apenas um pai, mas é um pai presente. É um pai responsável. Nós temos um pai que nos ama. Nós temos um pai que não nos abandona. Você quer um ambiente mais seguro do que esse? Por isso que uma vida longe de Deus é uma vida de incerteza. Por isso que uma vida longe de Deus é uma vida de grandes interrogações sobre o que será o meu amanhã, para onde eu vou, como vai ser. Eu fico imaginando a mente de uma pessoa que teve a revelação do Evangelho, uma pessoa que recebeu, que entendeu o amor de Deus, o plano de salvação de Deus, e decidiu se afastar, e decidiu andar longe dos caminhos do Senhor. Eu fico imaginando como esse cara, Julião, deita a cabeça no travesseiro. Uma pessoa que conhece a verdade e consegue levar uma vida em paz. Só existe um lugar de paz. Só existe um lugar de segurança. E esse lugar se chama Jesus Cristo. Cristo é o nosso bunker. Cristo é o nosso lugar seguro. Cristo é o nosso rochedo. Cristo é a nossa esperança. Nele esperamos, nele nos movemos, nele planejamos. Porque tudo parte dele, é para ele, através dele, são todas as coisas. Cristo, ele morreu na cruz. Olha o verso 32. Como nós podemos ter certeza de que Deus continuará cuidando de nós? O verso 32 fala assim: ó, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Olha para mim. Olha o nível de confiança que nós podemos ter nele. Você acha que quando Deus enviou Jesus para morrer numa cruz e sofrer tudo que ele sofreu, Deus estava de brincadeirinha? Você acha que quando Jesus passou tudo que ele passou no Getsêmani, ele clamou e disse: Pai, se queres, passa de mim esse cálice? E ele entrou num ápice de estresse tão grande que ele transpirou sangue. Você acha que era tudo brincadeira? Você acha que Deus estava brincando? Você acha que Deus estava fazendo alguma coisa? Não sei, vou fazer alguma coisa aqui. Não, isso é o ápice de uma demonstração de compromisso, aliança e amor por nós. O texto diz: aquele que não poupou o seu próprio filho. Ele não poupou Jesus, mas o entregou. Sabe por quem? Por mim e por você. O nível dessa informação nos leva a uma consciência de segurança. Quando Jesus morre na cruz, Deus não estava brincando de querer novos filhos. Ele, de fato, estava consumando uma família da fé. Uma família de discípulos. Nós somos chamados a ser uma família. O nosso irmão mais velho, Jesus, abriu a porta da adoção para nós. Nós estávamos abandonados, nós estávamos desgarrados, nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados. E Deus te amou. Deus me amou, Deus nos amou. É isso que ele fez. Ainda no 32 ele fala assim, ó,
como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O verso 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Eu acho interessante quando nós entramos nessa parte do texto. Porque o que você precisa entender é que viver em segurança é viver em Cristo. E quando você está em Cristo, você vive algo que é fruto da obra de Cristo. Amém? Não é fruto da sua obra, não é fruto da sua bondade, não é fruto daquilo que você pode, deseja ou vai fazer, mas é fruto daquilo que Cristo já fez. Então nós estamos numa redoma de amor, nós estamos numa condição de predestinação, de filiação e de usufruir tudo aquilo que Deus tem para os seus filhos. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Existe uma herança proposta para nós. E quem abre o caminho da herança se chama Jesus. Esse é o evangelho que te leva para esse lugar. E ele é revelado em Cristo. Como eu disse, então, a partir do verso 33, ele fala: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Olha aqui para mim. Nós estamos num ambiente de segurança por causa de Cristo. Você erra, você peca, todos nós. Como então nós estamos num ambiente de segurança? Justamente, o verso fala: quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Presta atenção. Cristo na cruz cumpriu a lei, satisfez o que era necessário para o preço do pecado. E a justiça de Cristo, quando nós olhamos para a cruz, ele se revela em nós através da cruz, para nós. Traz para nós esperança e salvação. Quando nós somos regenerados, quando nós nascemos de novo, a justiça de Cristo é declarada sobre a nossa vida. Olha que obra tremenda. Então, entenda que você está num ambiente de segurança não por quem você é ou porque você fez, mas por causa daquilo que Cristo fez por você. É por isso que a Bíblia diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Porque se não estivéssemos nessa redoma de amor, aliás, sendo mais bíblico, se nós não estivéssemos marcados com o sangue do Filho de Deus, chamado Jesus. Ai de nós. Lembra do que aconteceu lá no Egito? O sangue nos umbrais. O anjo da morte veio. A ação do sangue nos umbrais, do cordeiro nos umbrais daquelas portas, já apontava para o sangue de Cristo que nos livraria da morte. Não há mérito em nós. Mas nós somos filhos. E temos a marca do sangue. Então não há acusação contra nós. O verso 34 ele fala: quem os condenará? Lembra do lugar de segurança? Se fosse só a gente, nós temos muita causa para ser condenado. Mas nós fomos postos como filhos e herdeiros num ambiente de segurança, marcados pelo sangue, que nos salva, que nos perdoa, que nos purifica, que nos redime e que nos leva para esse lugar seguro. Aí nós entendemos o que o verso 34 fala: quem os condenará? Quem os condenará? Mas eu não olho para mim. O texto me mostra para quem eu devo olhar. Foi Cristo Jesus quem morreu. E mais, que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Que tremendo isso. Que poderoso isso. Que gloriosa essa palavra. O Filho de Deus à destra do Pai. E todas as vezes que nós talvez não resistimos a uma tentação, fazemos alguma coisa que não agrada a Deus, o texto fala que Jesus intercede por nós.
A Bíblia fala que o pecado vindo à tona gera a morte. Mas no Filho, tragada foi a morte pela vida. No Filho, a palavra se cumpre quando diz que eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Isso vem dele. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. O verso 35 fala de uma segurança. 35 em diante vai falar de uma segurança de uma aliança de amor. Olha o 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Lembra que Paulo vinha falando um pouco antes sobre as angústias, sobre os sofrimentos do tempo presente? Quem separará eu e você do amor de Cristo? Quem? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Sabe o que Paulo está falando? Os filhos também passarão por tribulação. Os filhos também terão angústias e perseguição. Aliás, Jesus disse que todo aquele que quisesse segui-lo de maneira piedosa seria perseguido. Perseguição ou a fome. Talvez você já alguma vez na sua vida passou fome. Eu quase passei. Mas não passei. Ou nudez, ou perigo, ou espada. A pergunta que muitos fazem e que destrói muitas teologias ruins por aí. Mas os filhos de Deus sofrem? Não sabia, não. Você sabia que os filhos de Deus sofrem? O texto que nós lemos fala que Deus não poupou o seu próprio filho. Aí o alecrim dourado não quer sofrer. Hã? Pois é. O 36 fala como está escrito. Por amor de ti, presta atenção. Por amor de ti, enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Trata-se aqui de uma citação do Salmo 44, onde está escrito a respeito de um povo que estava sofrendo intensamente. E é interessante a gente pensar que no contexto do Salmo 44, Israel não havia abandonado a Deus. Mas mesmo assim estava sofrendo. Pois é. Tem muita gente dizendo aí, vem para Jesus e você não vai sofrer mais. Vem para Jesus e todos os seus problemas acabaram. Vem para Jesus e você vai prosperar, você vai ter um carro novo, a sua família vai consertar. Deixa eu te dizer uma coisa. Pode até ser que Deus faça isso, mas Deus não tem obrigação nenhuma de fazer. Eu vi um pastor pregando esses dias. Olha, tem gente achando que Jesus morreu na cruz só para dar uma casa nova para a pessoa, só para dar um carro novo para ele. E ele falava assim, o que você acha que era mais barato? Deus dar um carro novo para você ou o filho dele morrer na cruz? Isso aí era muito mais barato ele distribuir carro para todo mundo. Porque Jesus não morreu na cruz para dar carro novo para mim e para você. Jesus não morreu na cruz para restaurar o nosso casamento. Jesus não morreu na cruz para curar você de uma enfermidade que você convive com ela. Ele pode fazer tudo isso? Pode. Às vezes ele até quer. Às vezes ele já até fez. Às vezes ele já até restaurou. Às vezes ele já até, na sua misericórdia, te deu um carro novo. Às vezes até te curou. Mas a nossa fidelidade a ele não nos isentará de passar os percalços e sofrimentos dessa vida. O Salmo 44 fala dos inimigos que estavam triunfando sobre aqueles filhos de Deus. O que isso quer dizer, então? É que o sofrimento também pode ser uma consequência da nossa fidelidade a Ele. Quando você diz não. Verso 37 em diante, para terminar. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou.
Eu acho tão incrível a gente entender o contexto de promessas. Porque tem um monte de gente achando que tem direito às promessas e não tem. Tem um monte de gente achando que é filho de Deus e não é. Mas todo mundo é filho de Deus, não é. João 1,12 vai dizer que, mas a todos quantos o receberam, receberam o Filho, deu-lhes o direito de serem filhos, serem feitos filhos. Então a gente precisa tomar cuidado, porque as pessoas são as chamadas letras pequenas. Você já assinou um contrato de um seguro que você achava que estava segurado e depois na hora não estava? Ah, eu achei que cobria. Não, não cobre. Eu achei que meu nome estava na lista. Não, não está na lista. Infelizmente. Mas os filhos estão. O verso 38, pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Vamos ficar de pé?